O Fluminense, segundo as pesquisas, ele tem 1% da torcida nacionalmente falando. Aí competindo com clubes que têm 20% como o Flamengo, ou 10% ou 15%. Entretanto, o Fluminense ele triplica entre os torcedores mais ricos. Então ele se torna um clube de 3% entre os torcedores mais ricos. E isso com dimensão nacional. Então, essa história de que o Fluminense, o Grêmio acontece algo similar. Então isso tem um valor. Quer dizer, é um clube que poderia fechar contratos com Audi, Dolce & Gabbana, BMW. Não estou dizendo que não possa ter marcas populares ligadas ao Fluminense, não é isso. Mas assim como o Milan, que não é o maior clube, tem vários contratos com marcas premium, só queria deixar esse recado porque a marca do Fluminense está subaproveitada em função do não aproveitamento desse torcedor de alta classe no Brasil, que cresce muito na torcida do Fluminense, não só no Rio de Janeiro, nacionalmente falando. Tá bom, isso só valoriza o produto, né? Isso só dá a nós a sensação cada vez mais forte de que isso tem que ser conduzido com muita atenção, né? com muito esmero, com muito critério, porque nós acho que sabemos até intuitivamente o valor da marca e talvez isso não esteja estampado no que está se desenhando em relação a uma provável SAF que está sendo formatada no Fluminense. Obrigado, Amir, mais uma vez, uma ótima noite. Muito obrigado pela sua participação aqui. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Quintela, eu acho que assim, o recado passado pelo Amir, né, que é esse cara que é exatamente uma autoridade no assunto SAF, e agora nessa parte final ele falou de uma forma muito particular em relação ao Fluminense, analisando dados, não sei exatamente quais dados ele está analisando em relação à torcida, mas tem dado de 3%, tem 2%, teve pesquisa assim arredondada, grosseiramente de 1%, mas enfim, seja lá o que for, ele falou especificamente agora sobre o potencial de consumo da torcida do Fluminense, né? Basicamente ele está falando sobre isso. E que é outro fator que deve ser levado em conta quando você avalia uma SAF. O Fluminense tem uma legião de milhões de torcedores com alto potencial de consumo, né? Que é o que interessa no mundo capitalista, que interessa no mundo da publicidade, no mundo das marcas que anunciam com os clubes, e essa é uma das maiores fontes de receita dos clubes. O que eu fico com a sensação, Quintela, e eu acho que agora eu quero lhe ouvir de uma forma mais aqui desenvolta, a gente fica com a sensação o tempo inteiro de que o que está se propondo e o que está se desenhando em relação a essa venda da SAF do Fluminense, com aporte de 180 milhões à vista, mais 90 de alguém, depois mais 20, mais 30, quer dizer, eu fico com a sensação de que está se oferecendo migalhas para um clube que vale muito mais e está se oferecendo tudo a médio e longo prazo. E aí fica em mim cada vez mais forte a sensação de que, peraí, para que o Fluminense está fazendo esse negócio? Para que vai vender para aportar o dinheiro novo de 270 milhões à vista, ou de 300, que seja, de 400 ou de 500 milhões? De um clube que hoje tem projeção de faturar, segundo o Matheus Montenegro, em pouco tempo, mais de 600 milhões de reais por ano. Como é que o Fluminense pode ser vendido, ainda que seja por esse valor, que eu vou citar agora, né, que foi mostrado ontem na reunião do Conselho Deliberativo, ainda que a gente considere esse valor real de 1,6 bilhão, né, que seriam os 800 milhões presumíveis por 100%, mais a dívida de 800 milhões, como é que o Fluminense pode ser vendido, uma instituição com 122 anos de história, com tudo que representa, com tudo que tem de ativos, como é que pode ser vendido por 1,6 bilhão e o Flamengo fatura por ano 1,5 bilhão? Então a sensação para mim é inevitável de, olha, tem alguma coisa errada, essa conta não está fechando e o Fluminense não é para ser vendido igual bala Juquinha. Quero ouvir você. Não, e a pergunta é qual é o interesse, né? De um negócio como esse, a torcida fica... O Mário reclama às vezes, mas fazem ilações, mas as ilações não são feitas à toa. As pessoas fazem ilações porque elas olham para a situação e falam assim, cara, o que é isso que eu tô vendo aqui? Vocês viram aí, até a gente mesmo questiona, o nosso questionamento acerca do valor, você vê que o Fluminense vale muito mais do que eles estão propondo. Uma pergunta que não foi feita ontem, lá, e que eu acho que foi muito, assim, no geral foi ruim ali aquela reunião, porque eu acho que a oposição também perdeu um pouco da oportunidade de fazer perguntas que realmente interessariam, né? O Sérgio Moretti até levantou isso ontem comigo, né? Que é a questão de, por exemplo, na própria venda, né? São as garantias. Você mesmo trouxe, né? Que 500 milhões, mas faria um aporte de 270, daqui a não sei quanto tempo pagaria a outra parte dos 500 milhões, que acabaria entrando do próprio clube. Você está usando o fluxo de caixa, exatamente, né? Aconteceu com o Vasco. O Vasco, a 777, ela não comprou o Vasco com o dinheiro dela.
Ela comprou o Vasco com empréstimo do próprio Vasco.